o que diz no livro do profeta, do patriarca Jó, melhor dizendo, capítulo 42, verso 1 ao verso 6. Essa é a base da leitura que haveremos de ter como fundamento para a nossa fala nesta manhã. Diz a seguinte verdade, a gloriosa palavra de Deus. Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que sem conhecimento encobre os seus planos? Na verdade falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Dissestes, escute, porque eu vou falar, e falarei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que acabamos de ler, né, trata-se da culminância, do final, né, da narrativa de Jó, capítulo 42, mesmo marcado de tantas coisas trágicas, porém a gente vê no final Jó contando vitória na graça de Deus. E eu queria ver com vocês rapidinho, a partir da perspectiva conhecendo mais e mais de Deus. Não é meramente conhecendo mais e mais sobre Deus, em relação a Deus, mas de Deus. Isso implica a mim e a você, nós vivemos um relacionamento íntimo para com Deus. O conhecer não é meramente o conhecer teórico do mundo das ideias, um conhecer teológico, filosófico, como muitos rabinos, pastores, doutores da lei têm realmente, porém falta-os aos mesmos, né, de fato, ter um conhecimento íntimo para com Deus. E esse conhecimento profundo e íntimo para com Deus só se dá através do partir de Deus para com o homem, não do homem para com Deus. Porque jamais o homem consegue conhecer a Deus se Deus não se der a conhecer, não se der a revelar, né? A primícia do evangelho não propaga, não é o que eu tenho que fazer para com Deus, mas o que Deus fez para comigo e contigo, né? Não foi eu que tive a capacidade, você, de chegar até o trono de Deus, mas foi o contrário. Deus desceu de forma humilde e veio até mim e até você. É a ideia da transcendência, ou seja, eu estou totalmente distante de Deus, eu carne, Deus eterno, eu efêmero, passageiro, ele soberano, né? Entretanto, Deus veio entre nós. Ele diz lá em Isaías, fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. E aí, meus irmãos, eu queria ver três verdades a partir desse texto. Primeiro, quando conhecemos a Deus, entendemos que tudo ele pode. O verso 2 diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Primeiramente, ele chegou à culminância, ele chegou à conclusão, o Jó, de que Deus podia tudo. E se ele podia tudo, nada daquilo que de fato ele projetou para mim e para a sua vida haveria de ser frustrado. E aquilo que muitas vezes traz sobre mim insônia, inquietude, toda sorte de insegurança, para Deus, meu querido irmão, você que está do outro lado a me ouvir, entenda que nada vai fugir do controle de Deus. As coisas fogem do meio do teu controle, mas o de Deus jamais. É difícil, como Jó foi difícil descansar. Foi difícil entender em que perdeu os seus 10 filhos, todos os bens de forma repentina. E aí aprender a descansar diante de uma queda tão brusca. De uma avalanche de problemas em sua vida. Mas ele encerra sua narrativa dizendo, Senhor, eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por que Jó chega a essa conclusão? Porque Deus estava se revelando a Jó, estava deixando conhecer. Jó estava conhecendo a Deus porque Deus se deixou revelar
ao mesmo. E aí o propósito de Deus na minha e na tua vida é que nós conheçamos e prossigamos, como diz Oséias, em conhecê-lo. E aí nunca esqueça, jamais esqueça, que Deus é o Senhor que pode tudo. E se Ele é poderoso em tudo, se de fato Ele pode tudo, como de fato Ele pode, os projetos deles jamais serão alterados. Os meus são frustrados, os teus são falíveis, os de Deus são eternos. Portanto, descanse e vamos em frente, porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Os projetos que Ele tem para mim e para ti são projetos eternos que jamais falharão. Segunda verdade, meus irmãos e queridos em Cristo, veja bem que o conhecer em relação a Deus é ilimitado. O que eu tenho a conhecer, o que Jotinha e que você e qualquer outro ser humano é ilimitado. Por quê? Porque nós somos falíveis, limitados. Deus é ilimitado. Por isso que ele diz assim, ó, falei, diz o verso 3, falei do que não entendia, coisas que não conhecia. Ou seja, quantas das vezes nós temos uma experiência alheia. Nós vivemos, mas nós não temos uma experiência real daquilo que estamos a passar. Quantas coisas acontecem na minha e na tua vida que eu não tenho explicação. Da mesma forma, Jó dizia, eu falei do que não entendia. Falei coisas, vivi coisas que não conhecia. E aí a gente tem que entender o quanto eu sou limitado, o quanto Deus é ilimitado. Coisas que Deus permite hoje na minha e na tua vida, eu não tenho explicação, eu não tenho resposta. Uma coisa eu entendo, tudo está dentro do projeto e da vontade dele. Mesmo sem entender, como eu sempre digo e volto a dizer, o projeto do crente, do cristão autêntico, não é entender os mistérios de Deus, portanto são mistérios. A grande obra minha e sua é obedecer ao querer de Deus, mesmo sem entender. É aí onde entra a fé, onde entra a total dependência que nós temos do Senhor. E a fé, meu querido, não é um passo no escuro, não é um pulo no vácuo, no nada, mas é a certeza de que haveremos de caminhar, mas nós não estaremos só nessa caminhada da vida. Não passaremos pelo vale da sombra da morte só, porque o Senhor estará conosco, nos guardando com seu cajado, com sua vara, com seu bordão, com sua alimentação, nos guiando até os portais eternos da sua presença. E aí, por fim, Deus permite que certos processos doloridos, a fim de nos conhecermos mais e mais por meio de Cristo. Deus usa mecanismos doloridos para se dar a revelar por meio de Cristo. Isso Jó nos ensina no verso 5. Ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Observe a expressividade que ele diz aqui, olha, eu os conhecia só de ouvir. A ideia do ouvir e a ideia do ver. A ideia do ouvir é alguém que vive a partir da experiência do mundo das ideias, da teoria. Mas agora o ver é a ideia da experiência prática, a vivência na praticidade. Portanto, há uma grande discrepância entre o passado conhecia, só ouvia falar, mas agora a marcação presente vê a ação de Deus, vivencia as experiências de Deus. Portanto, o verbo que eu coloquei aqui, conhecendo mais e mais de Deus, há uma redundância. Porque o conhecendo, o verbo conhecer está no gerúndio. É um processo contínuo. Eu não só conheci, mas estou conhecendo e necessitando. E eternamente necessito de conhecer e prosseguindo conhecendo a Deus. Isso mostra o quanto, de fato, meus queridos, nós somos carentes desse conhecer de Deus, dessa dependência eterna que nós temos de Deus. E é justamente isso que Jó nos ensina. Eu só te ouvia de apenas do falar, mas agora eu vejo
os meus olhos te veem. Portanto, eu encerro dizendo, nós temos que ter a capacidade de conhecê-lo. Nós, por nós mesmos, melhor dizendo, não temos a capacidade de conhecê-lo. Mas ele, em seu ato de graça e de grande misericórdia, se deu a revelar por meio de Cristo. Jamais compreenda que você tem por si só capacidade de conhecer a Deus. Tudo que você conhece de Deus não é o que você buscou em conhecer, mas é o que Ele deixou a revelar-se por meio de Cristo. Deus te abençoe e que nós, assim como Jó, na culminância de seu processo dolorido, chegou lá na frente e disse, bem sei que tudo podes. Bem sei que eu não sei nada, que eu não sou nada, que eu não posso nada, mas tudo tu podes. Que Deus nos ensine a descansar, a esperar nele, e que ele, em ato de sua graça e de sua bondade e misericórdia, se revele mais e mais, e sejamos nós perfeito como perfeito é Cristo em sua imagem. Que nós jamais haveremos de chegar, é claro, ao padrão de Cristo, mas o meu exemplo e o teu exemplo a seguir é Cristo. A dependência, o quanto ele teve do Pai, o reconhecimento do quanto ele entendia que era o Pai nele, não ele em si mesmo, né? E que Deus possa te abençoar e que Deus possa, em graça, se revelar a você, porque é isso que é essencial na vida do crente. Deus te abençoe, descanse nele, cresça e continue crescendo nos seus pés, em sua presença. Deus te abençoe, em nome de Jesus.